Então, pessoal, dando prosseguimento aqui às nossas atividades, vamos para a nossa sexta questão. Leia as imagens a seguir. Né? Então, aqui eu tenho um cartaz de Getúlio Vargas, né? Ao fundo ali desse cartaz, 1º de maio, alguns trabalhadores, né, também fazem parte deste cartaz. Vamos ver qual é a relação entre Getúlio Vargas e os trabalhadores nas nossas questões a seguir. Então, vamos para a nossa sexta questão. Reconhecem quem é o personagem histórico das imagens? Quem que é esse personagem aqui? Getúlio Vargas, né? Então, este aqui é Getúlio Vargas, presidente da República de 30, certo? Então, tá aqui, né, o grande Getúlio Vargas. Por que a menção da data 1º de maio? E o que é comemorado nesse dia? Nesta data é comemorado o Dia do Trabalhador ou dos Direitos dos Trabalhadores, né? A data foi escolhida devido a comemorações internacionais de mesmo nome e também devido ao fato de Getúlio Vargas ter escolhido a data para colocar em vigor legislações de amparo aos trabalhadores, certo? No primeiro cartaz está escrito: as leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar as classes trabalhadoras, devem constituir motivo de orgulho para os brasileiros. O que a propaganda do cartaz está defendendo? É uma resposta pessoal, né? Mas vamos lá. As ideologias populistas e trabalhistas. Dessa forma, a frase incita os trabalhadores a reconhecerem os esforços do governo em proporcionar melhorias nas condições de trabalho, como se adiantassem possíveis reivindicações, demonstrando a importância do trabalho e do trabalhador deste período, né? Então ali, né, foi as ideologias populistas e trabalhistas, né, que pelo lado do trabalhador reconhecer que o governo estavam, né, primordiando, né, direito dos trabalhadores, né, e também pelo lado populista, né, que os trabalhadores, né, fosse o grande foco, né, do seu trabalho como governo, né? Então ele estava colocando essas duas ideologias aí, né, uma com a outra. Então eram as ideologias populistas e trabalhistas, certo? Que dessa forma a frase incita os trabalhadores a reconhecer os esforços do governo em proporcionar melhoria das condições do trabalho, como se adiantasse possíveis reivindicações, demonstrando a importância do trabalho e do trabalhador nesse período para o governo de Getúlio Vargas. Por que utiliza-se a palavra benemérito para o presidente no texto? Benemérito significa alguém que é digno de honrarias e homenagens. Essa palavra foi muito usada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda para enaltecer o governo e as ações do presidente Vargas, certo? Então, tá aí, né, que ele foi bastante honrado em homenagens, né, por ser o grande primordial presidente aí, dando direito aos trabalhadores, né, até incluindo aí a data de 1º de maio, que se comemora-se o Dia dos Trabalhadores, né, dando ênfase, dando né, mais preocupação, né, do governo com seus trabalhadores, né, colocando eles como foco para desenvolver um excelente trabalho e para que nosso Brasil, né, fosse um Brasil, né, diferente, certo, com todos os direitos trabalhistas e que honrassem, enfim, o governo, todos esses trabalhadores. Com qual classe social as pessoas que aparecem no cartaz, logo abaixo da figura do presidente, representam? Tá lá, né? Qual que é a classe social, né, abaixo do cartaz? Esse cartaz aqui já é um cartaz para publicar, né, o apoio de Getúlio Vargas a quem? Os trabalhadores, certo? Durante o seu governo, Vargas empreendeu ações que visavam modificar sensivelmente a situação dos trabalhadores daquela época. A principal delas foi o conjunto das leis trabalhistas. Das ações relacionadas a seguir, identifique quais fazem parte desse conjunto de leis, que são verdadeiras, e quais não fazem. Vamos lá. Criação da CLT, consolidação das leis do trabalho. Ok. Concepção da carteira de trabalho. Excelente. Criação da Justiça do Trabalho. Sim. Férias remuneradas. Sim.
Concepção de salário mínimo. Ok. Estabelecimento da semana de trabalho de 24 horas. Opa. Estabelecimento da semana de trabalho de 24 horas? Errado. Criação do descanso semanal remunerado. Ok. Então foi a partir de 1932, com o início da implantação da ampla reforma trabalhista da era Vargas, que o tema passou a ser tratado com profundidade. Em 4 de maio, o presidente baixou o decreto, né, que instituiu a jornada de 8 horas diárias e 48 horas semanais nas indústrias, certo? Então tá aí o motivo, né, de ser fake news, né, o estabelecimento das 24 horas semanais, né? Porque era 48 horas, ok? Com base na imagem e nos textos que você já leu nas atividades anteriores, responde às questões 8 e 9. Então temos aí Getúlio Vargas, né? E tá aí uma pergunta: ditador ou pai dos pobres? Getúlio Vargas era ícone do populismo e protetor das massas, mas também foi acusado de perpetuar a elite econômica. Vamos dar uma olhada nisso aí. 8ª questão. Se desde o início de sua trajetória política nacional Getúlio Vargas foi considerado um líder, foi durante o Estado Novo que construiu e fixou sua imagem popular e mesmo carismática. Com base no significado de trabalhismo e populismo, termos muitos utilizados neste período, escreva com suas palavras um parágrafo ou texto sobre a relação do presidente com os trabalhadores por meio das leis trabalhistas, destacando os principais interesses do presidente em conceder esses benefícios aos trabalhadores. Então vamos lá. Trabalhismo. Trata-se de uma ideologia centrada na figura do presidente Getúlio Vargas, que através do departamento da imprensa e propaganda buscou se aproximar dos trabalhadores, seja através do seu discurso acolhedor e carismático, ou da adoção de novas políticas sociais em relação ao trabalho, criação do Ministério do Trabalho, consolidação das leis trabalhistas, CLT. A figura do trabalhador e do trabalho recebeu destaque nesse período, indo ao encontro dos anseios de urbanização, industrialização e desenvolvimento nacional almejados pelo Estado. O trabalhador era a esperança do país. Populismo. Trata-se de uma ideologia que necessita de 2 segmentos. De um lado, a população insatisfeita e politicamente impotente para a resolução de seus problemas, e do outro lado, a ação do Estado que se apoiava nessa situação de desconforto social, né? Dirigindo dessa massa para um determinado objetivo político, que é definido sem participação popular, apesar deste se sentir amparado.